Já pedi a Thaís para deixar na agulha para mim aqui, olha. Suzana, tudo bem contigo? Cadê a Tânia? A Sônia? Sônia, minha queridíssima parceira, tudo bom? Estão chegando, né? Eu já estou aqui ansiosa para falar, parece até que é a primeira vez que eu vou falar desse curso de terapia do esquema, porque eu fico sempre muito animada. Então, quem está aí é a Selma. Selma, nossa ex-aluna? Não, Suzana, né? Suzana. Tudo bem, Suzana? Você já conhece terapia do esquema, querida? Ótimo, a gente não se apresentou, né? A gente não se apresentou. Eu não tive tempo de ir lá no nosso grupo, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Cadê? A Sônia está chegando, Tânia está chegando. A Thaís, Florinda. Tem a apresentação lá no grupo. No grupo do Facebook ou no grupo do Face, né? Tá bom, eu vou depois olhar todo mundo para eu conhecer um pouquinho de vocês. Vou pegar meu telefone enquanto as pessoas estão chegando. Peraí. Só um beijo. Então vamos começar. Vamos começar, não é isso? Meu nome é Adriana Santiago. Eu vou fazer minha apresentação depois também lá no Face. Peço desculpas porque eu estou fazendo algumas reposições de aula e de atendimento. Então não tive tempo realmente de me apresentar. Mas vou começar dizendo, né, só para introduzir o assunto, que eu amo a nossa profissão, que eu acho que ser psicólogo é a profissão mais importante do planeta Terra e por isso a gente precisa se especializar, né? A gente tem que estar estudando full time e é o que eu faço, né? E aí eu aplico a psicologia de uma forma ampla, né? A psicologia positiva, a terapia do esquema, neurociências e venho aqui passar os conceitos para vocês. Mas de que forma passar os conceitos para vocês? De forma que vocês consigam aplicá-los. É isso que me interessa. Sônia, minha querida Maria Ramos, como vai você? Coisa boa estar junto contigo, minha parceira querida, né, da Psicologia Positiva. Aqui o nosso livro, ó, Psicologia Positiva Aplicada à Clínica. Sônia também é coautora, junto comigo, e um bando de gente boa. Aliás, o livro está excelente, excelente, né, Tânia? Está muito bom, muita gente boa aqui. Mas, enfim, a gente vai falar hoje de terapia do esquema. E o que é esse curso Terapia do Esquema, né? Para que serve esse curso Terapia do Esquema? Para que a gente possa entender o que leva o indivíduo, por exemplo, a repetir determinadas atitudes, né? Eu costumo dizer, a ser agido e não a agir. Vocês já viram essas pessoas que ficam repetindo a atitude, repetindo a mesma já é mas repetindo atitudes na vida, não conseguem sair de um círculo vicioso, né? E aí fazem, depois fazem de novo e repetem, e repetem. Isso é um esquema, né? O esquema faz com que as pessoas repitam determinados comportamentos, determinadas atitudes. Para que serve o curso, então, Terapia do Esquema? Para que a gente possa entender essa repetição, entender por que esse paciente repete aqui e ali, né? Por que ele vem repetindo, mesmo sendo um comportamento disfuncional, por que ele repete, e fazer com que ele entenda isso, porque a gente entende o paciente, explica ele para ele mesmo e altere o seu comportamento a partir dessa compreensão. É isso que é a terapia do esquema.
E é isso que eu pretendo fazer vocês entenderem. Vou fazer um esforço imenso para ser o mais clara possível, para passar uma teoria, né, que é complexa, uma teoria bastante interessante. Tudo isso está baseado nesse livro, Terapia do Esquema, do Jeffrey Young, ok? É o livro mais importante, é o que vocês precisam ler neste momento para a gente começar a conversar. Não adianta ter uma bibliografia imensa e não conseguir ler nada. O que é fundamental agora? Começar a ler o livro do Young para a gente poder falar, ok? Então, o tempo inteiro eu vou ficar falando de exemplos clínicos. Por que isso? Para vocês poderem juntar a teoria à prática. É isso que interessa aqui. Porque teoria sem prática não vale de nada, não é isso? Não vale de nada. Ficar construindo teoria para... Então, voltando a dizer, o objetivo geral do curso é levar o aluno à compreensão conceitual, entender o conceito, de onde vem a história, e prática, como é que vocês podem aplicar isso no seu cotidiano. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, né, Thaís, que sempre acontece, vocês vão começar a identificar esquemas em vocês, esquemas nos colegas, esquemas nos parceiros amorosos, esquemas nos parceiros desamorosos, enfim. É muito interessante que façam isso mesmo para treinar a compreensão do conceito, ok? E, enfim, então, também quero criar habilidade técnica, né, para avaliação e tratamento dos esquemas. Vocês vão precisar entender como avalia e como trata os esquemas, não é isso? Para quê? Para conduzir o paciente de vocês para uma melhora rápida sintomática, ok? É para isso que serve. E para isso, então, vou falar full time sobre prática clínica, tá bem? É isso aí. O programa, obviamente, vocês já têm aí, vocês receberam esse material, né? Vou passar por ele. Né, dona Sônia? Para quê, né? Ficar falando aqui do programa. Mas quem é que inaugura essa teoria, né? Como é que a terapia, o que é a terapia do esquema dentro das linhas teóricas, né? A terapia do esquema, ela vai além da terapia cognitivo-comportamental. Ela se inaugura com esse sujeito chamado Jeffrey Young, que fundou o Centro de Terapia Cognitiva de Nova York, ok? Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Colômbia e o que ele diz, né? O que é, qual é a afirmação dele, a afirmação básica? Ele diz o seguinte, alguns esquemas, sobretudo os que se desenvolvem na infância, podem estar no centro dos transtornos de personalidade. Na verdade, essa teoria, todo mundo já sabe dos meus outros cursos que isso aqui é chá, não é vinho, porque eu não tomo vinho. Então, é vinho, né? Está numa taça, é vinho, uma cor de vinho, mas não é vinho, é chá, tá bem? Então, prestem atenção, olha só. Essa teoria, ela foi inaugurada, ela foi inventada, ela foi criada para dar conta de alguns transtornos de personalidade considerados até então pelas terapias correntes difíceis de tratar, ok? Então ela foi criada para isso, mas o que se percebeu ao longo do caminho? Que é uma terapia que funciona não só para o transtorno de personalidade borderline, não só para o transtorno de personalidade narcisista, mas para as diversas questões trazidas para o consultório da gente, que é psicólogo clínico. Ok? Se percebeu isso? Então, a Adriana é a panaceia? Eu acho que é. Por quê? Ela, a terapia do esquema, ela dá um valor, ela tem um valor heurístico em relação aos sintomas dos pacientes. Ou seja, o que é esse valor heurístico, né? Ela pesquisa a origem, né? O que fundamenta a esquisitice de cada um. É isso. É isso aí. E por isso que é interessante. Já viram uma plaquinha
lá no Facebook, que é assim, olha, eu preciso de alguém, eu preciso que alguém me entenda e depois me explique. É mais ou menos isso. Na terapia do esquema, a gente consegue entender o paciente de uma maneira bem ampla, né, de uma maneira bem ampla, e depois explica para ele isso. Uma das coisas também legais da terapia do esquema, né, além dessa, eu costumo dizer que a terapia do esquema, Sônia, é a Copacabana da psicologia, né? Porque ela junta tudo que funcionou de diversas linhas da psicologia até hoje, né, e faz uma bricolagem ótima para ajudar nessa compreensão do indivíduo, das esquisitices dos indivíduos, e ajudar também na resolução disso, né? Ajudar o paciente sair desse buraco profundo, da lama subjetiva também. Lama subjetiva é um termo que eu adoro, né, dona Sá? Então, da lama subjetiva na qual ele chafurda, porque muitas vezes é isso que acontece. Tá bem? Então, é esse valor heurístico que a terapia do esquema traz para a gente, essa compreensão ampla, né, geral e restrita das esquisitices dos nossos pacientes. E, portanto, ela é uma terapia que tem começo, meio e fim. Eu vou falar sobre isso. Tá bom? Você gostou das minhas metáforas, né, Sônia? Eu gosto também de usar metáforas. Você sabe que um dos meus talentos é a comunicação. Então, eu faço de tudo para o meu paciente me entender. Então, e queria que vocês ficassem bem à vontade, né, para perguntar. Não sei como é que vai ser esse lance das perguntas, o que a Thaís vai, o que a gente combinou. Eu já esqueci, porque a gente está fazendo um monte de curso junto, tem um monte de curso aí. Então, eu não sei se a gente vai fazer aquele esquema de perguntas e vídeos. Eu não sei se eu vou dar conta, eu acho que não. Eu acho melhor a gente fazer perguntas aqui e eu tiro 15 minutos para responder aqui mesmo, porque senão eu não vou dar conta de responder depois. Depois eu vou combinar isso com a Thaís, tá bem? A gente combina isso. Mas eu acho que é melhor a gente deixar 15 minutos para eu responder no final da aula, tá? Para não acumular questões. Senão não vai dar tempo de eu fazer. Tá? Vocês vão perguntando aqui e aí no final eu tiro 15 minutos. Ou então eu vou respondendo aqui mesmo, né? Quando eu puder. Ah, não sei. Vamos ver como é que funciona melhor. É um regime democrático. Olha aqui. O que acontece com essa Copacabana da psicologia? Essa Copacabana, né? Que tem todo mundo, é o bairro todo, é o rico com o pobre, é o americano com o alemão, é o chinês com o inglês, essa confusão, boa confusão, essa bricolagem bacana. A terapia do esquema, ela combina aspectos dos modelos cognitivos comportamentais, psicodinâmica, gestalt e psicanálise. Por quê? Por muito tempo, nós, psicoterapeutas, ficamos secando o gelo. Eu não sei quanto tempo vocês têm de formado, né? Eu tenho 27 anos de formado. Na minha época, lá, quando eu estudei, comecei a estudar psicologia, era uma batalha. Psicanálise contra behavioristas. Era assim que era. Nem havia terapia cognitivo-comportamental como uma ciência considerada. Nem havia isso. Então, a gente vivia entre a psicanálise e o behaviorismo. E essa batalha é uma batalha, ela veio se estendendo desde 1879, quando a psicologia nasceu como ciência, derivada da filosofia e da fisiologia. Ela veio assim, né? Essa batalha. Havia dois tipos de psicologia. Uma que considerava o inconsciente como determinante, né? E a outra, no caso do behaviorismo, que considerava o ambiente como determinante. Nessa medida, o eu, quem decide, quem pensa, né? Quem pode mudar, ele sempre foi negligenciado. Tanto pelo behaviorismo, que dizia, né? O homem é resultado desse meio ambiente de reforços positivos, negativos, e a psicanálise, por outro lado, né, em contrapartida, dizendo, olha,
o que define o indivíduo é o id, ou o inconsciente. Então, para a psicanálise, por exemplo, vou fazer um desenho aqui, ó, especialistas no desenho, ó, id, e, ó, vou fazer mais aqui nesse pequeno para eu poder mostrar para vocês. Só um minuto, que aqui eu uso o quadro, né? Mas também não me adaptei ao quadro daí. Então, para a psicanálise, era assim, ó, um id desse tamanho, um superego desse tamanho, vou mostrar, e um euzinho, ó, aqui bem pequenininho, tá vendo? Aqui, ó. Ah, não. Ó. Um id enorme, um superego imenso e um eu bem pequenininho, negligenciado, né? E para o behaviorismo, que é agora é chamado de análise de comportamento, né? Essa coisa aí, o eu também sempre foi negligenciado, né? Parece que a gente é resultado de reforços positivos ou negativos, não é isso? O movimento cognitivista, ou seja, a entrada do eu cognitivo, pensamento, na cena, começa no final da década de 50, início da de 60 e culmina em 1990. Né? Com todo esse movimento, a psicologia positiva surge aí, terapia do esquema surge aí, né? Dizendo, o eu pode. Ele pode agir e mudar um estado de coisas. Entende? A gente não é mais só produto do inconsciente ou de um id, né? De um isso. A gente não é esse produto. A gente pode agir. Ou seja, dar afoxé para o sujeito, mudar. O sujeito não está mais condenado. Quem é psicanalista, deixa eu dizer uma coisa, né? Eu não falei da minha formação, mas eu tenho formação em psicanálise, tenho especialização em psicanálise na UF, trabalhei em projetos de pesquisas lá, enfim. E aí estudei filosofia, até que eu encontrei neurociências lá na UFRJ, é uma das minhas formações, terapia do esquema, terapia e psicologia positiva. Então, eu venho carregando, né, essas bagagens, eu acho que de melhoramento, porque isso é evolução. A neurociência evoluiu, houve a revolução cognitivista junto com ela, a psicologia positiva e terapia do esquema, e é isso aí. Nessa medida, a terapia do esquema, ela não nega nada do que funcionou nas outras linhas teóricas. Ao contrário, ela pega tudo isso e faz um modelo teórico absolutamente consistente. Então, ela combina aspectos dos modelos cognitivos comportamentais, da psicodinâmica, da Gestalt e da psicanálise. Vejam bem que coisa legal. Não é bom isso? Eu acho ótimo que a gente para de secar gelo. Eu estava falando isso no outro dia e digo de novo, né? A gente trabalha, a gente tem um material de trabalho que é infinito, né? Assim, em termos de possibilidades e de números, né? Diferente do dentista, que há um consenso que dente é dente, um buraco no dente é uma cárie, todos os dentistas concordam com isso. No caso da psicologia, a gente ainda não entrou em acordos, tipo, é inconsciente, existe inconsciente, não existe inconsciente, né? O inconsciente é quem manda, o que é mente, não é verdade? Agora, uma coisa, a gente sabe, tem certeza, né? Que é essa aqui, ó. Vou usar o mesmo exemplo, o bonequinho que eu usei ontem. O indivíduo, isso aqui é um indivíduo. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer um indivíduo de novo. Espera aí. Vou fazer meu indivíduo. Isso aqui é o quê? Parece uma ameba, mas não é. É uma pessoa, tá? Eu sou péssima no desenho. Mas eu faço de tudo para que vocês me entendam. Então, assim, o indivíduo, dentro da cabeça do indivíduo tem um cérebro, acertaram, tem um cérebro. E esse cérebro, ele comanda o nosso corpo através das vias aferentes e eferentes, não é isso? A gente é absolutamente conectado, né?
o nosso corpo é conectado, o nosso cérebro é conectado ao nosso corpo, ao restante do nosso corpo, através das vias aferentes e eferentes. Né? Então, se eu decido levantar minha mão, meu neurônio Lé fala com o meu neurônio CRE e eu, levanto meu braço. É isso? Através do nosso axônio, nesse movimento, né? O meu neurônio que está aqui se comunica com o neurônio que está aqui na minha mão e eu, e se comunica através de sinapses. Não é isso? Dos encontros aí entre os neurônios. Agora, isso está claro que o corpo é comandado pelo cérebro, né? Nosso restante do corpo é comandado pelo nosso cérebro. Mas a questão é, o que comanda o nosso cérebro? Né? O que é isso? Que esquisitice é essa que comanda o nosso cérebro? É o que a nossa ciência chama de acertaram, mente. Né? Mente, não é isso? Mas o que é mente? A gente começa a pensar. O que a psicologia ou a neurociência vai definir como mente? O que é isso? Que esquisitice é essa? A religião, por exemplo, vai chamar de espírito. Ou alma, não sei, depende da religião de cada um. Mas o fato é que há algo que é extrínseco, talvez, não sei, ou intrínseco, não sei, mas que nos move, faz com que o nosso cérebro comande o nosso corpo. Há uma vontade. Então, eu não sou resultado de sinapses, eu promovo sinapses. Porque se eu fosse resultado de sinapses, pura e simplesmente, eu sairia por aí, levantando o braço, à torta e à direita, sem eu querer. Tem que haver um querer, tem que haver um desejo. E o que é isso, né? Que desejo é esse? Que esquisitice é essa? Eu acho que esse é um mistério da humanidade. A psicologia não definiu ainda. Bom, mas há alguém que quer algo além das sinapses, não é isso? E é esse eu desejante que o movimento cognitivista traz para a cena. E isso dá muito mais autonomia. É todo esse movimento que vai fazer com que a nossa profissão, que eu volto a dizer e vou dizer todas as aulas, que eu considero a mais importante do planeta Terra, é esse movimento cognitivista que faz com que a gente ganhe muito mais valor como profissionais. Vocês concordam com isso? Vocês estão acompanhando? Só botem aí sim, não. Vocês estão acompanhando? Yes, Sônia! Muito bom. Tá tudo certo, Florinda? Patrícia querida ainda botou exclamações. É isso aí, Patrícia Ribeiro. Florinda nem Patrícia não tiveram aula comigo, né? Então, Suzana teve aula comigo de positiva? Não, Suzana não. Foram a alguma palestra? Não, ainda não me conheciam, né? Tânia também não, Tânia? Cara, nem congresso nem nada, né? Florinda, minha querida. Tá, depois eu vou lá conhecer vocês, todas. Tá ótimo. Espero que... um beijo para a Tânia, que acabou de me conhecer também. Olha só, eu espero que essa seja uma viagem super agradável. Eu espero que essas quartas-feiras sejam noites boas para gente, ok? Essa é a proposta. Então, olha só, o que a terapia do esquema faz? Ela proporciona um sistema psicoterápico ou psicoterapêutico especialmente adequado a pacientes com transtornos psicológicos crônicos arraigados, até então considerados difíceis de tratar. Ou seja, eu falei para vocês que a terapia do esquema ela vai além da terapia cognitivo-comportamental. Enquanto a terapia cognitivo-comportamental ela foca no pensamento, ou seja, nas crenças e no comportamento, a terapia do esquema ela vai além e vai perguntar sobre o pensamento, o comportamento e as emoções envolvidas nessa história toda. Ou seja, como para a
terapia cognitivo-comportamental, as emoções não são centrais no valor heurístico, né, do sintoma do paciente. Para a terapia do esquema, essas emoções são centrais também. Então, é nessa medida que ela vai além, ok? Da terapia cognitivo-comportamental tradicional, tá? E quais eram, como eu falei antes, já tinha falado no início, para quais transtornos difíceis essa terapia surgiu? Para tratar o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista, tá bem? É isso. Gente. Então, a terapia do esquema, ela considera os componentes cognitivos, ou seja, que tem a ver com o pensamento, os componentes comportamentais, obviamente, que tem a ver com os comportamentos, e a vivência, a mudança emocional em relação às questões do indivíduo, né? E, além de tudo, as técnicas vivenciais e a relação terapêutica. Essas técnicas vivenciais têm a ver com as questões lá da Gestalt e a relação terapêutica, absolutamente psicanalítica. Só que a gente trabalha essa relação terapêutica de modo diferente que a psicanálise tradicional, ok? Fazendo algo que vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso, que se chama reparação parental limitada, ok? É isso. Então, a terapia do esquema tem duas características fundamentais. Primeiro, ela é estruturada. Ela tem começo, meio e fim. Não é aquela coisa de que você vai para o terapeuta e o terapeuta, Não. Ela é absolutamente estruturada. E, além de tudo, é sistemática. Tem um modelo para seguir. Tá bem? Sabe essa história de as pessoas dizerem assim, eu faço 12 anos de análise. Tem alguma coisa errada. Não é possível 12 anos de análise. Tá? De terapia, sei lá. Então, alguma coisa não está funcionando. Ou então se criou uma relação de dependência com o psicoterapeuta. E todo teórico da educação, todos eles do desenvolvimento humano, né, todos os teóricos do desenvolvimento humano, tipo Piaget, Winnicott, Vygotsky, eles são unânimes quando afirmam o seguinte, Paulo Freire, olha, o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. Então, se o sujeito está dependente do terapeuta, se ele está dependente do terapeuta, isso não é bom. Não é verdade? Isso não é bom. Peraí que eu me perdi aqui. Eu fui ver aqui o negócio, me perdi. Então, olha só. E ela tem duas fases, a terapia do esquema. Tá bem? Primeira fase, avaliação. E a segunda fase, tratamento. Essas são as duas fases que compõem a terapia do esquema. Na primeira fase, a gente aplica os questionários. Eu aplico também uma anamnese em relação à vida do indivíduo, que eu vou pedir para a Thaís mandar para vocês. É a anamnese do Lázaro. Eu fiz uma pequena adaptação. Simplesmente são 15 páginas a respeito da vida do indivíduo. 15 páginas que reduzem em, no mínimo, 2 anos de terapia. Porque ali estão informações básicas que eu não preciso ficar ali perguntando, coisas, né? É como se fosse, eu diria, quando o cara vai para o... Cabelo tá querendo prender cabelo. Quando o cara vai para como é que se chama o nome daquilo? Clínico geral. Ele vai ao clínico geral, ele vai para o clínico geral, e aí o clínico geral, para fazer uma avaliação mais profunda, pede que ele faça
hemograma, um hemograma, né? Dizem que o tal de hemograma já acontece. Bom, então o hemograma. Esse mapeamento que a gente vai fazer quando manda esse primeiro inventário. Inventário multimodal da história de vida. São 15 páginas a respeito do indivíduo. E o que acontece com essas 15 páginas a respeito do indivíduo? Ali tem perguntas interessantíssimas. Se vocês já receberam, vocês já perceberam isso, né? Por exemplo, você já tentou suicídio? E aí desmistifica. Eu estava dando supervisão para uma menina como a gente, né? 51 anos de idade, super interessante, linda, maravilhosa, minha querida. Mas ela disse para mim assim, Adriana, eu estou há 2 anos com o paciente e eu não sei o que ele está fazendo no meu consultório. Eu perguntei para ela, mas você não perguntou? Primeira pergunta que se faz, o que você está fazendo aqui? Em que eu posso te ajudar, não é isso? É a primeira pergunta que a gente faz. E esse questionário, esse inventário multimodal, ele facilita a vida da gente. Ele facilita. Porque ali tem, olha, você já tentou suicídio? Alguém na sua família já tentou suicídio? Tem alguém com problema mental? Como que era a personalidade da sua mãe na sua infância? E a personalidade do seu pai? Tem irmãos? Quantos irmãos? Como é a relação com eles? Como foi o que te traz aqui? O que você acha que o terapeuta, quais são as características que um terapeuta deve ter? Quanto tempo você acha que deve durar a sua terapia? Quais são os sentimentos mais básicos que se aplicam a você? Quais são os comportamentos? Tem algum pensamento que fica voltando? O que você gostaria de parar de fazer? O que você gostaria de começar? Enfim, então, é uma multiplicidade de informações absolutamente contundentes que vão nos ajudar a tratar esse ser que sofre. Né? Que o nosso objetivo é tirar o sujeito do sofrimento. Ou não. O meu é. O meu objetivo é tirar o sujeito desse sofrimento. E para isso, eu faço qualquer coisa. Né? Batalha espiritual para 353 pastores, 2 padres e 3 pais de santo. Sônia Maria, que bom que você está adorando, querida. Que bom que você está gostando. Você já viu que eu gosto muito do assunto, né? Eu sou apaixonada pelo assunto. Que bom, que eu fico muito feliz que você está gostando. Enfim, então, esse questionário serve para isso, né? Para a gente poder... peraí, eu passei muito. Para a gente poder fazer essa análise. Desculpa, gente, eu passei muito aqui. Esse olhar drônico, né? Drônico de drone, né? Inventei essa palavra não existe, ponham aspas, mas eu já costumo dizer, Ferdinand de Saussure, né? Um linguista francês, já deu autorização a todo mundo. Qualquer um pode inventar palavras, se a gente insiste e usa, vai para o dicionário, ok? Então, esse olhar drônico, ou seja, esse olhar de drone, que você vai para a vida do sujeito, e olha ali. Uma das coisas que eu mais gosto, ai que bom, Suzana, uma das coisas que eu mais gosto nessa teoria é essa simetria entre o paciente e o terapeuta. Não tem essa história, sabe aquela história, sabe assim, eu sei, você não sabe. Sabe, uma postura bem psicanalítica, e eu quando falo da psicanálise, meus amores, eu falo de dentro da psicanálise. Não fiquem aborrecidos comigo, tá bem? Estudei com Luiz Alfredo Garcia Rosa, tenho maior cuidado com isso, entende? Mas eu sofri muito com a clínica psicanalítica, né? Porque não havia simetria. Na terapia do esquema, a simetria não significa que o problema do outro vá me acachapar, né? Não isso, claro. Se foi professor da Tânia, Tânia sabe o quanto ele é brilhante na explicação dos conceitos. Ele é filósofo, né? E tem um livro muito interessante, chamado, aliás, eu indico, chamado
o inconsciente freudiano. Ali você consegue entender finalmente todos os conceitos do brilhantíssimo Freud. Hoje a neurociência, ela só confirma tudo da primeira tópica freudiana. Então, nada do que o Freud descobriu foi negado, né? Nada do que ele inventou foi negado. Está tudo ali, está tudo sendo confirmado cada vez mais. O problema foi depois do Freud, né? Lacan, aquela coisa louca, que Lacan nem... Olha, são anos para entender um seminário, o seminário lacaniano. Thaís, bota aí, por favor. O seminário lacaniano, a gente levava anos para entender aquilo que eu acho que nem Lacan entendeu, porque ele não escreveu nada, ele só falava, né? Ele só falava aquela loucura toda e ficavam os doidos tentando, a gente, né, aqui, tentando entender a teoria lacaniana, e a gente já chegou a contratar um professor para ensinar a teoria do caos e para a gente entender o conceito de objeto A, uma coisa muito louca, enfim. Agora, a terapia do esquema, ao contrário, ela é uma terapia clara de se entender. Se essas coisas esquisitas, sabe, assim, desses conceitos que não tem fim, que parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A terapia do esquema ela é muito clara. Isso me agrada demais. Me agrada muito, né? Porque assim a gente consegue trabalhar direito. Bom, então falei, a primeira fase é essa avaliação que começa, segundo aí, é a minha maneira de trabalhar, ok? Eu dou a anamnese, esse questionário com 15 páginas, e depois, aí eu passo tudo com o paciente, passo a passo. Ah, como é que era pego esse inventário multimodal e vou passando, olha como é que era o seu pai. Aí tá ali, meu pai era terrível, me batia todos os dias. Nananana. Qual era o temperamento da sua mãe? Ah, minha mãe apanhava também. Eu falei, Aí a gente já pode concluir, esse menino foi abusado na infância. Que abuso é abuso, né? Pode ser abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, abuso de diversas formas. Aí eu já começo a entender, eu falei, bom, ele pode ter desenvolvido um esquema de desconfiança e abuso. Ele pode ter desenvolvido. Não sei, não tenho certeza. Mas ele teve um pai abusador. Então, essa anamnese, ela nos dá a possibilidade de compreensão para além do que o sujeito diz. Sabe? Mas para que serve para que serve essa objetividade? Para a gente andar mais rápido, não ficar correndo atrás do próprio rabo. Para a gente ser mais certeiro. Aí você começa. A minha mãe, ela via e não fazia nada. Como é que era o temperamento da sua mãe? Está lá, perguntando. A minha mãe, minha mãe era passiva. Não, meu pai não fazia nada. Enfim, então isso já dá uma compreensão maior. Aí tem lá, como é que foi a sua primeira... Vocês falavam sobre sexo na sua casa? Sim, não. Então a gente vai percebendo se a família é mais liberal, menos liberal. Enfim, esse questionário, ele é valoroso. Ele é valoroso. Eu uso aqui uma pasta. Sabe aquela pasta de arquivo? Gente, eu fico muito doida, né? Que eu fico falando aqui sozinha. Vocês sabem que vocês estão aí me ouvindo, mas eu estou aqui sozinha falando comigo mesmo. Às vezes que eu olho para vocês. Olha aqui no coisa. Mas podem botar coisa aí que eu gosto dessa interação, viu? Sabe aquela pasta arquivo? Eu tenho um dossiê sobre o meu paciente. Eu vou pegar para vocês verem. Peraí, rápido. Olha, gente, tá vendo isso aqui? É uma pasta e eu tenho isso para cada paciente. E aqui eu guardo a anamnese, eu guardo o questionário de esquemas e depois de um certo tempo eu posso voltar lá, né? Tudo é guardado, tudo é arquivado. Eu posso voltar lá para saber
Se pode, se ele melhorou, se não melhorou, se de fato em que ele melhorou, o que a gente precisa trabalhar. Então é muito interessante. Por favor, não deixem de fazer isso. Né, Tereza? Tereza diz, é psicóloga, é normal falar sozinha, né? Psicóloga tudo é meio... Enfim, então é isso. Acreditem. Acreditem que funciona. Tem isso aqui, ó. Organizem a clínica de vocês. Senão depois também a gente vira, né? De tanto paciente, né? Entrando, saindo, voltando, enfim. Então é isso. Então a terapia do esquema, ela se caracteriza porque ela é específica na estratégia do tratamento, ok? Ela é específica para cada esquisitice, a gente tem uma estratégia. Que é, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Não esperem que eu diga, vai lá e aperta o parafuso. Não, não é isso. Porque os alunos, às vezes, eles ficam ávidos, me dá técnica, me dá técnica, me dá técnica. Que é igual a terapia cognitivo-comportamental. A agendinha, com a carinha, com não sei o quê. Olha aqui, nós somos profissionais, excelentes profissionais. E nós podemos ser melhores ainda. A gente tem que entender a teoria e, a partir desta compreensão, criar técnicas. E criar técnicas, uma para cada paciente, porque a gente trabalha com um universo particular. Cada cabecinha dessa aqui que a gente pega é um universo particular. Então, eu vou mostrar a estrutura, né, para que vocês saibam, quando encontrar esse universo particular, qual é o parafuso que vocês vão apertar, ou afrouxar, porque a gente tem que afrouxar. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, que o namorado dela me chamava, vai lá na aperta parafusos, vai lá na aperta parafusos. Eu falei para ela, olha, você avisa para ele que muitas vezes o que eu faço aqui é afrouxar gente que vem com parafuso muito apertado, viu? Então a gente tem que saber que nem sempre é para apertar o parafuso. Às vezes a gente tem mesmo que afrouxar o parafuso. Então a intenção no curso é que vocês saibam disso. Se é hora de apertar, se é hora de afrouxar, se é hora de tirar o parafuso e jogar fora, não é verdade? Então é para isso. A ideia do curso é essa, né? Então, essa terapia do esquema, ela se caracteriza porque ela é específica nas estratégias de tratamento, né? A gente tem que saber onde é que a gente vai apertar ou afrouxar ou tirar e jogar o parafuso fora. Incluindo diretrizes sobre como proporcionar a forma adequada de realizar esta, que é a reparação parental limitada para cada paciente. Meninas, prestem atenção, que agora eu vou dizer mais ou menos o que é essa reparação parental limitada e ao longo do nosso curso a gente vai falar em cada esquema como é que a gente faz isso. O que é a reparação parental limitada? Prestem atenção, rufem os tambores. Vou falar o que é reparação parental limitada. Que é um conceito meio complicado, né? Mas que eu acho que vai ficar fácil. Prestem atenção. Nós, seres humanos, somos bichos que nascemos absolutamente dependentes, não é isso? O nosso cérebro ele só vai estar maduro, absolutamente maduro, segundo as últimas pesquisas da neurociência, lá pelos 20 e tantos anos de idade. Né? Algumas pessoas nem isso. Os homens dizem, né? Tem homem aí? Eu acho que tem homem, não. Mas, às vezes, os homens apodrecem, mas não amadurecem, não é isso? Tem muitos que são assim. Alguns não, alguns estão na idade certa, mas eu estou dizendo que é comum isso acontecer. Homens e mulheres. Eu atendo crianças aqui de 82 anos de idade, 76. Por quê? A gente para de crescer quando falta o amor, né? Então, eu tenho um montão de criança aqui no consultório. E o que é essa reparação parental limitada? Como a gente nasce imaturo, e aí não é só o sistema nervoso central, a gente nasce imaturo, a gente precisa, além de um cuidador, porque a gente não consegue andar, pegar comida, diferente do cachorro, do gato,
que rapidinho já está andando, né? A gente não, a gente leva 1 ano para começar a andar, 1 ano para falar, em média, não é isso? E depois vai aprendendo, né? Nem o controle fino a gente tem, né? Da nossa... como é que é o nome disso? Esqueci o nome disso. Bom, enfim, então a gente nasce dependente. Então a gente depende de um outro, a gente depende de um cuidador para que a gente sobreviva. Sem isso a gente não vive. Qual é o problema da história? Acontece que esse cuidador, geralmente, ele é esburacado. E por que ele é esburacado? Não é suficiente? Porque, provavelmente, também foi tratado, cuidado, por uma outra pessoa também esburacada. Isso, psicomotricidade. Florinda, muito obrigada. Era essa palavra que eu queria lembrar. Enfim. E ele também foi tratado por um esburacado. E esse esburacamento vem de geração para geração. O Winnicott dizia o seguinte, psicanalista, né? E ele dizia o seguinte, olha, a mãe deve ser suficientemente boa. A mãe deve ser suficientemente boa. Mas o que é ser suficientemente bom? Quando é que a mãe lá vai saber se ela está exagerando ou não? Às vezes é muito difícil. Eu atendi uma mãe aqui no meu consultório que ela veio porque estava muito angustiada que o menino se tornou um adolescente, então queria brincar e namorar no condomínio em frente. E ela entrou em franco desespero. E o que acontecia com essa mulher? Quando essa criança nasceu, ela ficou tão vulnerável, ela se sentia tão insegura, que quando as pessoas entraram, ela cortou os lençóis da casa dela, fez um furo assim, ó, cortou, pegou o lençol, cortou. Quando a pessoa chegava para visitar essa criança, ela enfiava esse lençol, além do álcool, de não sei o que, ela enfiava o lençol na cabeça desse visitante, para que a criança não fosse contaminada. Quando essa criança estava em idade escolar, tipo assim, 4 anos, 5, 6, 7, aquela idade, 6 anos de idade, já começa a ir, né, para a escola e tal, e a criança tem sempre uma resistência, né, muitas vezes tem uma resistência, e a criança dizia assim, não, eu não quero ir. Aí ela dizia, olha, vamos ficar aqui quietinho na garagem, vamos esperar para o pai não ver, sabe? Nós vamos ficar aqui, não, mamãe não vai deixar você ir, não. E ela entendia todo esse comportamento como um comportamento amoroso. Ela só soube que foi um comportamento tenebroso, né? Que esse amor esquisito, né? Isso não é amor, isso é medo. E, como diz hoje, o contrário de amor não é a raiva, é o medo, porque o medo paralisa, não permite nem que o indivíduo ame. Então, ela entendia isso como amor, e, na verdade, isso não era amor, isso era medo. Né? E aí, voltando na história, sabem que, se vocês não sabem, vou contar. Sônia sabe, Thaís também, mas eu vou contar para vocês que não sabem. Eu escrevi, ano passado, né, lancei o livro sobre perdão, Poder Terapêutico do Perdão. E estou pesquisando e vou lançar no que vem um livro sobre amor. Ok? Por quê? Porque as pessoas são muito equivocadas em relação a isso. Às vezes elas cismam e dizem que amam. E não é isso. Eu acabei de atender uma moça aqui totalmente equivocada em relação ao conceito de amor. O marido dela disse com todas as letras, você para mim é minha amiga, eu não te quero mais. E ela põe a lingerie, vai para a janela de onde ele coloca a moto, numa situação tal, e o tempo inteiro insiste, impõe a presença dela para ele, sabe? E ela veio aqui me procurar, sabendo que eu estava especialista pesquisando isso, e ela acha que isso é amor. Ele entrou na casa dela para pegar a filha, isso é tão violento quanto um homem, né, violentar uma mulher. Ele entrou para pegar a filha, ele já disse com todas as letras que não quer a moça, e ele entrou para pegar a filha, ela
seduziu ela de novo de lingerie, pegou a mão dele, colocou no corpo dela e disse, ela ainda está em dúvida, ela veio aqui para me dizer, perguntar se ele queria ou não queria, o que eu achava. Aí, então ela pegou a mão dele, colocou no corpo dela e disse, pode botar a mão no meu corpo, que o corpo é meu. Aí ela botou a mão no corpo dele e ele repetiu a frase para ela, por favor, tire a mão do meu corpo, porque o corpo é meu. E essa mulher cismada, porque isso não é amor, porque quem ama respeita até a decisão do outro ir embora, essa mulher cismada, cismadíssima, perguntou para mim, o que você acha, né? Você acha que ele deve estar querendo, mas ele está sem graça. Eu olhei para ela, eu falei, ele disse com todas as letras que ele não quer transar contigo, né? Mas você está insistindo, porque você cismou com ele. E é mais ou menos isso. Então, voltando, e sempre eu vou falar disso, né, sobre os equívocos, quando é que, às vezes, no exagero, você acha que ama, mas na verdade cisma. Dei exemplo da mãe, né, que colocava, super protetora, né, colocava o lençol nas crianças, e depois de uma mulher adulta que não conseguiu aprender a amar aos 38 anos de idade. Não sabe o que é amar. Não tem nem amor próprio, entendeu isso, né? Obviamente ela saiu daqui, eu falei, menina, você precisa colocar essa libido em você, vou te ajudar a se amar. Por aí, né? Pelo amor de Deus. A reparação parental limitada, então, o que ela faz com esse indivíduo que cresceu furado, né? Furado por um adulto que não pôde ser suficientemente bom. A gente funciona como essa figura parental não funcionou. É isso aí. E aí a gente fica com um monte de filho. Né? A gente fica com um monte de filho. Ai, Adriana, mas é complicado atuar assim? É e não é. É e não é, porque a gente tem que dar os limites, a gente precisa ter limites, não é verdade? Então, é e não é. Mas o tempo inteiro eu vou falar sobre essa reparação parental limitada, em cada caso, em cada esquema. Tá bem? Essa moça, por exemplo, ela era dependente, ela se sentia incompetente, essa moça que tratava o filho assim. Porque a mãe não deu afoxé para ela, não deu autonomia. E ela repetia isso com o filho. Só que o filho negou, ainda bem que ele, por temperamento, pôde reagir a essa maneira exacerbada da mãe cuidar dele. Então, ele pôde reagir e ela ficou no vácuo. Né? Ela veio buscar terapia porque ele já não era mais o bebezinho dela e tinha vontade própria. Olha, eu já falei que a autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Quem não consegue ser autônomo, em amplo aspecto, não está bem desenvolvido como adulto. Ok? Tenham isso em mente. Tá bom? Não sou eu que penso, não sou eu que acho, não. Só concordo com o Winnicott, Piaget, Vygotsky, com essa galera toda do bem. Jeffrey Young, todo mundo, né? Ok? Tá bom? E estou passando isso para vocês, porque, na verdade, eu tenho uma pretensão. Eu já falei sobre isso. Eu tenho uma pretensão, quero mudar o mundo. A Sônia também quer. Eu quero mudar o mundo. É isso aí. E começo por mim. Espalhar esse saber para vocês é fundamental. Eu estava atendendo um menino lá de Goiânia, né, que foi meu aluno, lá no curso que eu dei em Goiânia, sobre terapia do esquema. Ele é doutorado até onde, né? Mas ele não conseguia funcionar. Ele estava impedido com o esquema de fracasso. Né? E agora ele destravou com terapia do esquema, tipo assim, 3 sessões, porque ele é muito inteligente, 3 sessões ele deu uma destravada, assim. Que legal, Tânia, obrigada, meu amor, que você está gostando. Ele deu uma destravada e eu disse para ele, eu falei, cara, que ótimo que você está assim, cara, voando na clínica, porque me interessa mudar o mundo. E ter psicólogos bons como você, junto nessa trupe, para mim me interessa muito. E é nessa medida, gente,
que eu vou dizer para vocês tudinho o que eu sei. O que eu não souber, eu vou pesquisar, porque eu amo pesquisar comportamento humano, né? Eu falo para a Cris é a secretária aqui. O tempo que eu não estou dando aula ou atendendo, eu estou estudando o comportamento humano. É isso que eu faço, né? E não tenho o menor problema em dizer tudo, porque eu esvazio o meu saco do saber, depois eu vou buscar mais, sabe? Eu não sou aquele tipo de professora que fica querendo complicar para o aluno não entender, eu pegar o... Não, nada disso. Eu vou explicar da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível. Vou desenhar, e quando eu falo isso é com todo respeito, porque quando a gente desenha, a gente entende melhor, faz um esquema aqui dentro do cérebro, né? Então, eu vou fazer um esforço enorme para vocês entenderem essa teoria da melhor maneira possível. O que eu disse, Sônia, é que o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia, ok? Ótimo do desenvolvimento humano, tá bem? É a autonomia. Bom, então o que a terapia do esquema faz, gente? O que ela faz? Espera aí que eu passei muito. Ela normaliza em vez de patologizar os transtornos psicológicos. O que quer dizer isso? Ela diz o seguinte, todo mundo tem esquema. Até a bailarina tem. Sabem a música do Chico Buarque? Acho que é do Grande Circo Místico, Todo mundo tem remela, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Isso é na música do Chico. No caso do terapia do esquema, até a bailarina tem. Ou seja, todos nós temos esquisitices. E temos esquisitices, temos esquemas, porque nós fomos criados, tratados por seres incompletos, seres furados, que falhou por excesso ou por falta. Não é verdade? Uma outra... gente, tem um equívoco tão grande. Gente, olha aqui. Tiveram uma infância ruim? Tiveram? Sofreram na infância? Normal. Vou dar essa notícia para vocês. Normal. Essa história de que saudade da minha infância é uma mentira deslavada. Você pode ter saudade de alguns aspectos, de alguns momentos da sua infância. Mas ser criança é ruim para caramba. Por que é ruim para caramba ser criança? Porque você não tem autonomia. Porque o mundo é desse tamanhozinho, ó. Porque geralmente, como é que começa o mundo infantil? Começa com a mamãe, é só a mamãe. Essa mamãe tem que ser suficientemente boa, se não foi, depois entra o papai. O papai que pode ser a figura paterna ou uma autoridade, né, de fora. Aí entra o papai. E aí você tem que dar sorte para o papai não ser doido também. Senão vai juntar o papai e a mamãe, doidinhos, que vão criar essa criança faltante. Então, e a criança, ela não tem autonomia para reagir. Ela não sabe. Tudo que você disser a uma criança, se você for uma figura importante para ela vai acreditar que é verdade. Eu estava conversando com uma criatura muito querida, de muito sucesso hoje, mas que passou por um processo depressivo muito grande. Para você ver como é que a criança tem um universo particular. O universo da criança, ele é muito delicado, né? E qualquer coisa pode detonar um processo depressivo ou detonar esquemas, né? Vide Divertidamente. Vocês já assistiram Divertidamente? Aquela animação? Olha, por favor, vejam a animação, tá? Divertidamente. Enfim, Tânia. Então, Tânia sabe muito bem que o quanto a criança sofre. Tem sempre um doido para tomar conta dela, se ela tiver sorte. Se ela tiver sorte. Se não tiver, dois doidos, 3 doidos, 4 doidos, mas tem sempre. Então, a criança está sempre frustrada. Estava contando de um caso de uma pessoa muito querida, muito bem sucedida hoje,
Mas quando ela era criança, ela adorava uma professora. Ela tinha 7 anos de idade, sentava nas primeiras carteiras, né, da coisa, e a professora dizia assim, todos os dias ela ouvia a professora conversando com outra professora. Dizia assim, quando crescer... Não, que a professora dizia assim, estou louca para me aposentar. Não vejo a hora de estar aposentada. Aí dava aula, né? No dia seguinte ela encontrava com a professora, o colega, né? E a criança ali na primeira carteira. E ela dizia, não vejo a hora de chegar à minha aposentadoria. Quando ela tinha 15 anos, alguém perguntou para ela, o que você quer ser quando crescer? Qual é a profissão que você quer? Adivinha o que ela disse? Quero ser aposentada. Ela imprimiu que aquilo devia ser muito importante, porque uma pessoa que ela amava tanto queria ser aposentada, então ela imprimiu aquilo como uma coisa absolutamente importante na vida dela. O que aconteceu? Com 20 anos de idade, ela ficou absolutamente deprimida. Para quê? Para que ela se aposentasse. Entendem isso? Como como o cérebro, ele busca coerência. O cérebro busca coerência full time. Então, se você pensa uma coisa, você vai buscar uma maneira de que para que essa coisa se realize. Tá bem? Por isso, por exemplo, eu tenho um curso que se chama linguagem não verbal, né? Que é essa linguagem corporal, o corpo fala. Por que o cérebro dá tantos sinais? Por que nosso corpo dá tantos sinais quando a gente está mentindo? Por quê? Porque senão ele vai ter que. É uma forma de escapar à incoerência. Porque o cérebro não suporta a incoerência. Né? A boca fala algo que o cérebro não está concordando. Então, o corpo vai arrumar uma maneira de dizer, por exemplo, o cara vai falar assim, eu peguei um peixe enorme. Mas, de algum modo, ele vai falar um peixe enorme, mas ele vai mostrar com o dedinho, de algum modo, que o peixe não era tão grande assim. Ou as pessoas que dizem, você está bem? A pessoa fala assim. Enfim, o cérebro arruma sempre uma maneira de ser coerente. No caso dessa moça, ele buscou isso, né? Ela arrumou uma depressão, porque tudo que ela queria era ser aposentada, para ela se aposentar logo. Então, assim, o universo infantil, ele é muito frágil. Por isso que as crianças vão crescendo defeituosas, né? Defeituosas com todo carinho, assim, com todas as aspas, né? Defeituosas nesse sentido subjetivo, e a terapia serve para, e o terapeuta do esquema vai objetivar, fazer uma reparação parental limitada. Dar a esse indivíduo o que lhe faltou na infância. Agora, gente, tem que ter muito cuidado. Estar muito bem tratado para que o seu esquema não se misture com o esquema do paciente. Né? E aí sim, a gente tem que ter neutralidade. Neutralidade não no sentido de não se importar, mas no sentido de não permitir que o sintoma que é dele vire seu sintoma. Entenderam? É isso. Tá bom? Então todo mundo tem esquema. E aí eu sinto que a Thaís, que já fez esse coisa, vai ver que na turma sempre acontece isso. As pessoas, vocês vão começar a se identificar. Nossa, parece que ela está falando de mim. Nossa! É porque as histórias esquemáticas, elas são bem estruturadas da mesma forma, tá? Qual é o objetivo, então, da terapia do esquema? Substituir os estilos desadaptativos por outros mais saudáveis, que possibilitem aos pacientes atenderem suas necessidades emocionais mais importantes. Ok? Então, a gente vai ajudar o paciente a trocar de modo de funcionamento. Olha aqui, sabe aquela amiga sua louca? Amiga sua louca. Parece que eu tenho o dedo podre para homem. Sabe aquela? Que só escolhe o mesmo estilo
e ela diz que tem azar, não é azar, é escolha mesmo. E é dessa repetição sintomática que a gente vai cuidar, ok? Então, a gente vai tornar o estilo do paciente, que a princípio está desadaptativo, não está adaptando bem o paciente na situação, para estilos mais saudáveis. Tá bem? Esse é o objetivo da terapia do esquema. Ela tem um objetivo e um objetivo claro. Ok? Quais são as diferenças fundamentais entre a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de esquemas? Isso é importante, né? Eu já falei para vocês que a terapia do esquema vai além da terapia cognitivo-comportamental. É isso? Então, olha só. Primeira coisa, a terapia do cognitivo. Quem é terapeuta cognitivo-comportamental? Bota eu aqui, rapidinho. Rápido. Florinda, Sônia, Suzana está fazendo curso, tem a Patrícia e Tereza tem várias formações, mas Tânia também é terapeuta cognitivo-comportamental. Ok, então olha só, a terapia do esquema, ela vai além. Por quê? A terapia cognitivo-comportamental, ela pressupõe que o paciente esteja motivado a reduzir o sintoma e a formar habilidades e a resolver problemas atuais. Ela pressupõe isso. A terapia do esquema, não. Por exemplo, quando chega um paciente com esquema de dependência e incompetência, que vocês vão aprender, vão saber o que é, mas pelo nome vocês já sacaram, são pessoas dependentes, né, das outras, muito dependentes, de marido, da amiga, quando eles vêm para a terapia, eles não vêm por isso. E também não vêm para curar o esquema de dependência e incompetência. Eles vêm com outras queixas. Mas a gente, esperto na parada, já entendendo mais ou menos a situação, a gente percebe que o sujeito é dependente e incompetente. E entende que o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia para esse indivíduo estar doente. Ou então, não doente propriamente, mas ele não está funcional. Ele está cano furado. O que é cano furado? Cano furado é o seguinte, isso é conceito meu, conceito cano furado, é assim. A pessoa tem uma potência enorme, ela é potente, só que a potência vai saindo pelos buracos do cano, é isso, cano furado. Então, a gente vai lá, tapar os furinhos, para a pessoa virar potência de verdade, viu? Então, a terapia cognitivo-comportamental considera que com um pouco de treinamento o paciente vai acessar as cognições e emoções e informar ao terapeuta. Não é verdade. Existem emoções e cognições que estão embaixo de um montão de coisas que o paciente não percebe. E é nessa medida que eu digo que ele é agido, ele não age. O sintoma, então, o esquema, então, funciona como um encosto, ok? Que faz com que o paciente haja de maneira que ele não quer agir, ok? Ele fica, por exemplo, sabe aqueles... eu tive um paciente agora que ele foi preso, porque ele matou uma pessoa. Ele queria matar uma pessoa? Não, foi um descontrole emocional. Infelizmente, ele vai sofrer as consequências disso. Vai sofrer as consequências disso. Infelizmente. Mas ele foi sequestrado pelo seu sistema límbico. Então, essas emoções, elas nem sempre são de fácil acesso. E a terapia do esquema entende isso. Ok? Entende isso. Bom, a relação terapeuta-paciente não costuma ser um ingrediente ativo no tratamento para a terapia cognitivo-comportamental. O terapeuta aí funciona muitas vezes como um técnico, né? Isso é aquilo, você faz isso, né? Na terapia do esquema, não. A figura do terapeuta importa.
Por exemplo, se eu acho que perdoar faz uma drenagem linfática na alma, é importantíssimo perdoar. Né? Eu preciso ser exemplo para o meu paciente. Não adianta eu querer tentar ensiná-lo a perdoar se eu não sei perdoar. Não adianta eu tentar ensiná-lo a amar se eu não sei amar. Porque o terapeuta do esquema faz isso. E aí, essa junção entre terapia do esquema, tá vendo, Soninha? Ó, a junção. Terapia do esquema com psicologia positiva. Tem tudo a ver. Porque para a psicologia positiva, nós podemos ensinar o sujeito a ser melhor, a usar melhor a sua força de caráter. Né? A força de caráter que pertence à humanidade. Ou seja, ninguém nasce bom ou ruim. As pessoas nascem e aprendem. E a gente pode ensinar. Inclusive, essa turma aí, né, da psicologia positiva, tem como proposta, até 2051, né, aumentar o nível de bem-estar subjetivo ou bem-estar de 51% da população mundial. E a gente está nessa parada, né, dona Sônia? A gente está aí. Então, mas para fazer isso, a gente tem que entender essas esquisitices. Quando a gente fala de talento, por exemplo, tem muita mãe, muito pai, muito criador, cuidador, que joga lixo, talento é inato, né? As crianças elas nascem com talentos, elas nascem brilhantes, né? Elas nascem com talento da comunicação, por exemplo, elas nascem com diversos talentos, enfim, vários outros, mas muitas vezes o papai ou a mamãe jogam lixo subjetivo em cima dessa criança e ela não consegue se desenvolver. Eu não sei se vocês sacaram, para quem é coach também, o quanto Menina, esqueci que eu fui ler ali, eu não vou mais ler, porque senão eu me perco um pouco. Mas a terapia do esquema e a psicologia positiva, só voltando, né? Elas se casam sim, né? Eu falo disso nesse capítulo desse livro aqui, ó. E no meu livro também, esse aqui, Psicologia Positiva aplicada à prática, Psicologia Positiva aplicada à prática clínica, eu faço a junção entre terapia do esquema e psicologia positiva. E no meu livro de perdão também. Porque uma potencializa a outra, sacou, Sônia? Né? Tereza também entendeu isso. Uma potencializa a outra. Lembrei do que eu estava falando. Às vezes, o coach, por exemplo, vai ficar tratado coach e fala, cara, mas o cara não vai. O cara não vai. Ele não consegue. Mas ele não consegue mesmo, porque tem uma âncora na subjetividade dele, que não permite. Muitas vezes, o esquema de fracasso, ele está lá desenhado e não permite que o indivíduo ande. Entende? Então, Tereza já leu o capítulo, tá ótimo. Eu gostei dos capítulos, todos os capítulos, gente. Olha, da Sônia também tá ótimo. As pessoas se dedicaram muito a esse livro. Tem coisas bem legais, técnicas bem legais. Tá muito legal mesmo, de verdade. Olha, então vamos lá. Fora a coordenação daquela loura magnífica chamada Andréa Pérez, nossa querida Andréa Pérez, quem não conhece deveria conhecer, porque ela é uma pessoa potencializadora. Vocês não estão entendendo o que é aquela loura, viu, gente? A potência que é aquilo. Olha, então, vamos lá. A relação terapeuta-paciente costuma ser considerada um ingrediente ativo no tratamento para a terapia cognitivo-comportamental tradicional. Na terapia do esquema, a gente serve como modelo. Por isso que a gente precisa estar tratado. A gente tem que entender quais são os nossos esquemas, para que esses esquemas não atrapalhem na hora de atuar com o paciente. Tá bem? Então, a terapia cognitivo-comportamental pressupõe que o sujeito que procura o terapeuta tenha um problema-alvo prontamente discernível. E não é assim. Não é assim.
Às vezes, o indivíduo não sabe qual é o problema dele. Aliás, às vezes, o indivíduo não sabe nem quem ele é. Sempre acontece, tem uma coisa muito que eu passo todo paciente novo que chega, o paciente chega assim, hoje apareceu Maria, estou dando um nome qualquer. Maria chegou, falou, e eu disse para ela assim no final, né, eu me apresentei, eu falei, Maria, quem você é? Sabe o que ela disse? Como a maioria, assim, 90%. Que pergunta difícil. Eu falo, Maria, tu tem 38 anos, né? E não sabe quem você é. Maria não sabe quem é. Olha que coisa boa. Olha como a psicologia, né, ser psicólogo, é a profissão mais importante do planeta Terra. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter que apresentar Maria para Maria. Por quê? Segundo Aristóteles, Aristóteles é a base da psicologia positiva. É a base. Aristóteles viveu 300 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte, para ser feliz precisa haver movimento. A gente precisa se movimentar e a gente precisa se conhecer. Por exemplo, o cachorro nasceu para cachorrear, o gato para gatear, a Adriana para adrianar. Mas para eu adrianar, eu preciso saber quem eu sou. Se eu não sei, se eu não me conheço, como é que eu vou adrianar por aí, como eu faço? Arrasto o meu sari por aí, adrianando em qualquer lugar do planeta. Como é que eu vou adrianar se eu não me conheço? Então, se eu não adriano, né, se eu vou fazer outra coisa, que é a função de uma outra pessoa, eu vou ser uma pessoa infeliz. Então, o autoconhecimento é fundamental para a gente aumentar o nível de bem-estar. Ok? Essa Maria não se conhece com 38 anos de idade. Como é que ela vai mariar? Então, às vezes, o problema não é um problema alto, talvez o problema seja esse. Se ela não sabe quem ela é, como é que ela vai se exercitar no mundo? Por isso que o processo terapêutico é fundamental. Por isso que esse valor heurístico que a terapia do esquema traz é fundamental. A gente precisa ajudar o paciente, o cliente, como vocês queiram, né, a se conhecer, para ele começar a virar verbo. O que é virar verbo? É ser atuante, como é que se chama? Se declinar, não é isso? Declinar no sentido, né, de se conjugar, né? Declinar não, declinar é outra coisa. Se conjugar, não é isso? Para ele voltar, para ele começar a se conjugar, né? A marear, é isso aí, no caso dessa moça. Então, olha só, nem sempre, portanto, o paciente que vai procurar terapia tem um problema algo para resolver. Às vezes a questão é, ele não se conhece e sente um mal-estar enorme, porque muitas vezes está a declinar também está certo. Muito obrigada, viu, dona Sônia? Muito obrigada. Então, muitas vezes ele não está se exercendo, ele não está se exercitando, não está se declinando e nem está se conjugando. Esse é o problema. Enfim, então olha só, a abordagem da terapia cognitiva, da terapia do esquema, a abordagem é sistemática e amplia a terapia cognitivo-comportamental, integrando técnicas derivadas de várias escolas. Ela não fica só ali, tá bem? Ela pode ser breve, de médio e de longo prazo, dependendo do paciente. Vou lhes dizer uma coisa. O tempo não é de vocês e nem de Deus. O tempo na terapia é do paciente. Mas a gente precisa saber o que fazer com aquele indivíduo que está ali na frente. Entendem? Muitas vezes o terapeuta ele não diz nada porque não sabe o que dizer. A minha filha disse, mamãe, eu quero uma terapia. Estou precisando de fazer terapia. Filho de psicólogo faz terapia também, é óbvio, porque terapia é para todos, é igual forró, todo mundo vai fazer. Então, assim. E ela foi buscar uma terapeuta. E ela já foi minha secretária aqui, né? Vai voltar a ser nas férias. E ela falou, mãe, não quero voltar. Eu não vou não.
Porque eu ficava falando as minhas coisas, ela ficou absolutamente quieta. Depois eu senti até que ela estava com pena de mim, consternada com os meus problemas. E ela quieta ali, ó. Gente, não pode. Não pode. A terapia de esquemas não contempla isso. Eu acho que nenhuma terapia deveria contemplar isso, essa comoção do terapeuta, não é isso? Em relação às dores do paciente, porque se a gente senta e chora junto, nenhum dos dois não sair de lugar nenhum, ok? Tem que ter um ali, ó, fazendo a reparação parental de boa na lagoa para ajudar o paciente a sair da lama, ok? Olha aqui. Então, ela pode ser breve, de médio e de longo prazo. Isso é o tempo do paciente, mas tem que ser ativa. A gente precisa atuar, a gente precisa ser atuante. Ok? O terapeuta do esquema, ele é ativo, atuante. Dá ênfase à investigação das origens infantis, vai lá no passado e volta correndo, e adolescentes dos problemas psicológicos. Dá ênfase também às técnicas emotivas e à relação terapeuta-paciente, aos estilos de enfrentamento, que eu vou contar para vocês o que são, tá? Essa terapia foi desenvolvida para tratar pacientes com problemas caracteriológicos crônicos, vou dizer, que não estavam sendo resolvidos de forma adequada pela terapia cognitivo-comportamental. Olha aqui. O que é um sintoma caracteriológico? O que é isso? Vocês já ouviram falar de sintoma caracteriológico? São sintomas tão arraigados, que parecem fazer parte da personalidade do sujeito. Por exemplo, a mulher descontrolada. Mulheres que amam demais. Sabe aquelas mulheres descontroladas que amam demais? Tipo essa. Aí ela vai justificar assim, não, mas eu sou assim. É assim mesmo que eu sou. Eu gosto dessa montanha-russa emocional. Eu gosto. É isso que eu... Tem umas coisas no Facebook, meu Deus do céu. Facebook é uma escola pra gente, né? Que é assim... Eu sou mal educada, eu sou baixinho, não sei o quê, mas é assim mesmo que eu sou e você. Não tem isso? Síndrome de Gabriela? Não tem? Isso é um sintoma caracteriológico, que parece fazer parte da personalidade do sujeito. Ah, não, mas eu só amo assim, eu amo demais. É assim mesmo que eu amo. Isso é uma falta de educação emocional. Isso pode ser um transtorno de personalidade borderline, né? Borderline é aquela que, ó, ela diz assim, a borderline clássica, né? Ela não suporta lidar com a rejeição, com o abandono. Então, quando ela é abandonada, ela entra numa crise emocional e diz assim, vou aí te matar, ou eu vou morrer. Eu vou me matar, ou eu vou te matar, ou vou matar essa sirigaita que você dá. Ou então, quando ela se sente preterida, ela vai lá no carro do sujeito e rasga os pneus, arranha, sabe essas assim? Mulheres que amam demais? Pois é, a terapia do esquema, ela foi criada tanto para casos difíceis no consultório, principalmente transtorno de personalidade borderline, como eu disse no início, e transtorno de personalidade narcisista. Acontece que o que se percebe, o que se percebeu? Que a terapia do esquema funciona para todos os transtornos. Ok? Funciona. Ela funciona, inclusive, para depressão, ela funciona para tratar pacientes com as mais diversas dores no consultório. Ok? E é extremamente eficaz. Tá bom? Bom, então vamos lá. Já falei, né? Foi desenvolvida para tratar pacientes com problemas caracteriológicos crônicos. Por exemplo, a diferença entre um problema caracteriológico, como eu disse para vocês, que é esse, né, que parece fazer parte da personalidade do indivíduo, e um sintoma, por exemplo, que faz parte do transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa lava a mão, lava a mão, lava a mão. Isso não faz parte da personalidade do sujeito.
Ele se incomoda com o fato de gastar tanto tempo lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão. O problema caracterológico, né, o sintoma caracterológico, ele não incomoda o sujeito. Por exemplo, aquela moça que é dependente. Ela, quando procura o consultório, não é para se tornar independente. Ela não chega aqui já dizendo, eu sou dependente, eu gostaria de me tornar independente. Ela vem para reclamar do outro, que não quer mais, por exemplo, contribuir com a dependência dela. Ou dos outros, né, que não querem mais. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas aí a gente percebe, fala, vem cá, meu amigo, vamos aqui ver aí que esquema é esse que está te atrapalhando, entendeu? Mas, afinal de contas, pergunta que não quer calar, gostaria que vocês... E quando é presencial, a interação, todo mundo falando, é uma risadaria danada. Eu não sei se vocês estão aí, como é que vocês estão, nem prestando atenção, não sei se vocês estão prestando atenção, eu estou prestando atenção aí, né? Tem 7 pessoas na sala, não sei se vocês estão atentos, até a Thaís, Thaís, ela vê essa aula 32 mil vezes, tá indo, né? Olha, afinal de Thaís, a Thaís de novo assistindo a aula, podia deixar aqui e ir embora, né? Não, mas ela está aqui assistindo. Olha aqui, afinal de contas, o que é um esquema, gente? O que é um esquema? Pergunta que não quer calar, né? Então, quando a gente está aqui, a gente está interagindo, está todo mundo rindo, está todo mundo falando. E essa é a pergunta que eu faço. Mas quero que vocês respondam aí mentalmente. O que é um esquema? Viu? Um esquema é um plano cognitivo, um plano de pensamento abstrato, que serve de guia para interpretar informações e resolver problemas. Por exemplo, quem é professor que faz prova objetiva, monta um crivo. Um crivo não, é um gabarito. Não tem um gabarito? Ele coloca em cima da prova, assim, bota em cima da prova, e vai ticando, certo, errado, tá certo, errado, tá certo, errado. Não é isso? Isso é um gabarito. O esquema é uma espécie de gabarito que o sujeito faz para avaliar o mundo. Ok? Para avaliar o mundo. É isso que faz. Esse esquema, ele é esse plano cognitivo que faz o sujeito, é uma espécie de crivo que faz o sujeito olhar o outro, o mundo e olhar a si próprio. Isso é um esquema, tá? E ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Pode ser adaptativo ou desadaptativo. Pode ser formado na infância ou em momentos posteriores da vida. Eu vou dar um exemplo. Eu chamo os talentos de um esquema positivo, né? É uma maneira que o indivíduo tem, desde criança, de se comportar, de ler o mundo, de ver as coisas, né? Algumas crianças acham que a comunicação é muito fácil, então ela se comunica com facilidade, ela, né, lidera as paradas, né? As crianças, às vezes, já nascem com uma facilidade, por exemplo, de ensinar. Isso acontece, né? Existem crianças que nascem com facilidade, enfim, infinitas facilidades. E isso é um esquema positivo, ela nasce com um esquema positivo. O esquema negativo é o seguinte, é aquele que, para se proteger, prestem atenção, que agora isso vai ser importante. Tudo que eu disse é importante. Mas isso vai ser muito importante porque vocês vão entender o que é um esquema. No sentido, né, no sentido junguiano, né, da palavra. Um esquema, ele é um plano abstrato que a criança montou para se proteger desse adulto faltante na infância. Ok? Por exemplo,
Alguém que é inibido emocionalmente. Inibição emocional é um dos esquemas que eu vou falar para vocês sobre todos eles. Uma pessoa que é inibida emocionalmente, ou seja, ela não consegue expressar emoções. Ela não consegue expressar emoções. Eu tinha uma aqui tão inibida emocionalmente, que quando a criança dela, que eu vou contar muito desse caso para vocês, mas ela tinha 13 anos de idade, ela começou a furtar. Era uma menina adotada. E aí, enfim, depois eu vou contar essa história inteira, mas eu, no frigir dos ovos, eu chamei a mãe e falei, mãe, inibida emocionalmente, você precisa dizer para essa menina que você a ama. Aí ela disse assim, de jeito nenhum. Ela já sabe que eu amo. Que eu cuido dela porque eu escolhi. Eu falei, não serve. Você vai precisar dizer para ela com todas as letras. Eu te amo. Ela falou, não consigo. Você me pede qualquer coisa. Olha aqui. Uma coisa que para mim é absolutamente fácil, né? Eu digo para as minhas filhas com muita facilidade, digo para minha homem, eu te amo, com facilidade. Para essa mulher era impossível. Por quê? Ela foi privada emocionalmente, ela não aprendeu a dizer eu te amo, ela não aprendeu a expressar a emoção. Então, para ela era muito difícil. Como é que ela fez? Aí, eu coloquei como condição, né? Senão não vou poder atender. É igual você ir tá com infecção de garganta, você vai para o otorrino, ele te manda tomar antibiótico, você não toma. Então, eu vou precisar suspender esse tratamento. Olha só, bem chatalista. Aí ela chegou na sessão seguinte, as duas morrendo de rir, falando tal, coisas que elas não se relacionavam dessa forma. Aí eu chamei a mãe, eu falei, o que está acontecendo? Como é que foi? Aí ela disse, Adriana, eu consegui dizer eu te amo para minha filha. Eu falei, como? Ela falou, ela estava deitada na cama já para dormir. Eu fui para apagar a luz, abri a porta, bem devagarinho assim, abri a porta, falei, eu te amo, filha. E fechei a porta correndo e apaguei a luz e fechei a porta correndo e fui embora. Olha, gente, isso é fato. Pessoas com inibição emocional, com privação emocional, desenvolvem inibição emocional. E é um problema. E como é que ela se desenvolveu? Como é que ela desenvolveu esse esquema? Porque na infância ela teve uma mãe esquizofrênica, ou seja, que não pôde cuidar dela, absolutamente ausente, e um pai que trabalhava o tempo inteiro. Ela não teve amor, ela não teve afeto. Para se proteger dessa falta de afeto, né? Para se proteger dessa falha dos cuidadores, essa criança se tornou também uma pedra de gelo. Compreenderam isso? E veio arrastando isso, esse esquema de inibição emocional, pela vida inteira. E aos 40 anos não conseguia dizer para uma das pessoas que ela mais amava, eu te amo. Compreenderam como é que é o esquema? Como é que ele vai se montando? Ele, por exemplo, serviu para protegê-la de uma situação adversa lá na infância, né? Lá com os pais que não puderam dar o carinho que ela precisava. Então, ele funcionou, mas já não funciona mais. E é por isso, deixa eu passar os slides, que, a partir de agora, quando a gente falar de esquema, a gente vai entender que é um esquema desadaptativo remoto. E o que significa isso? Esquema é um modo engessado, padronizado de olhar o mundo, o outro e as coisas, né? Desadaptativo por quê? Porque ele já foi adaptativo numa fase da infância. Já serviu como escudo para essa moça se proteger, quando era criança, de uma privação emocional. Né? Ela se tornou fria para se proteger da frieza dos pais. Ok? E é remoto porque é montado lá na infância ou na adolescência. Mas é montado lá em antigamente. Compreenderam isso?
Todas as vezes agora que a gente falar de esquema, será esquema desadaptativo remoto. Tá bem? A gente vai falar disso. Tá ok? Quando então a gente falar a partir de agora, existem esquemas positivos? Sim, existem, mas a gente agora vai falar dos esquemas negativos. Desses que são feitos lá na infância, mas que o sujeito arrasta até a vida adulta, tornando a sua vida menos produtiva. Né? Compreendido? Isso é importante compreender, porque é a partir dessa aula que a gente vai falar dos esquemas em si, ok? Dos esquemas de fato. Tá bom, Suzana? Sônia? Dona Patrícia? Patrícia não falou mais. Patrícia tá bem? Tá tudo certo, Patrícia? Sônia, Tânia que está na conta da Sônia, não é isso? Bom, quais são as características dos esquemas? Primeiro, embora cause sofrimento, o esquema é confortável, familiar e o indivíduo se sente bem. Bem com todas as aspas possíveis. Vou contar uma história para vocês entenderem isso. É uma zona de conforto. Parece que o sujeito, ele conhece isso. Tá? Ele só conhece desse modo. Então, ele ali, ele é familiar. É um lugar familiar para o sujeito. Fui fazer a minha unha, contando uma história, para exemplificar isso. Fazer a minha unha e a manicure disse assim para mim. Não é a minha manicure, era uma manicure que eu não pude fazer para mim, era aquela que você vai correndo fazer a unha, né? Aí ela disse assim, menina, você sabe que meu marido, ele levou um tiro, meu ex-marido levou um tiro na barriga. Eu falei, mentira, coitado. Ela disse, coitado nada, bem feito, vingança, né? Bem feito. Eu falei, ué, mas bem feito porque ela disse assim, olha, tá vendo isso aqui na minha testa? Foi ele que me deu um soco. Tá vendo isso aqui, ó? Aí levantou a blusa. Foi ele que me deu uma facada. Tá vendo? Aí começou a me mostrar as marcas, né? E uma menina falou, pois é, eu apanhava todos os dias. Por quê? Ele era viciado em cocaína, então, e ela manicure, né? Trabalhava no salão. Todos os dias, antes de sair de casa, ela tinha que deixar R$ 30 para ele comprar cocaína, tinha que fazer o almoço e deixar a casa arrumada. E ela fazia isso. Mas quando ele não gostava do almoço, achava que o dinheiro não deu para comprar cocaína, quando ela voltava do trabalho, ele dava uma surra nela. E eu olhando a cena assim, né, ouvindo aquela história, porque eu gosto de gente, todo tipo de gente me interessa, né, e eu vou fazendo amor aí com as pessoas. Depois eu explico esse negócio de fazer amor, tá? Mas não é agora. E aí eu fiquei olhando para ela assim, e aí perguntei, eu falei, pergunta que não quer calar. Quanto tempo você ficou com esse homem? E ela disse para mim, 10 anos. Eu falei, mas já sabendo, já entendi. Eu falei, por que não trocou? Aí ela disse para mim, porque eu não sabia que podia ser diferente. Ok. Isso é um esquema de desconfiança e abuso. Por quê? Ela viveu na família dela, quando ela era criança, né? O pai e a mãe, os dois se batiam nela, era uma confusão danada, o pai abandonou, também era cheirador de cocaína, também. Então ela achava que aquela situação era uma situação normal, natural, que todo casal viveria assim. Porque quando criança, ela viveu isso. Entenderam? Como um esquema, ele vem, olha, se arrastando, né? Até que ela não aguentou mais. Mas precisou sofrer muito. Aí ela estava arrumando outro namorado e eu logo disse para ela, amor, preste bem atenção. Na primeira atitude abusadora desse cara, mete o pé. Porque a sua tendência, eu já aproveitei para dar um gancho, a tua tendência é repetir. Fica atenta, hein? Porque o que acontece com esse tipo de pessoa também? Quando arruma alguém muito carinhoso, diz a seguinte frase, clássica, não sei se vocês conhecem.
dizem assim, ó, ele não tem borogodó. Não tem borogodó. Por quê? Não estão acostumados com o fato de ser amado. Então falam assim, enjoado. Quando você vai pesquisar no histórico, no caso de pacientes, né, aí tem uma história de abuso. Aí você pergunta, e qual outra relação? Como é que é? Ela vai contando, não, o cara era muito diferente. Aí ela vai falando, muito igual. Eu só troco o nome do homem, né? Mas o esquema continua o mesmo. Eu falo de homens e mais de mulheres. Acontece com os meninos, com as meninas, enfim, né? Existem border homens também, tá? Bem, gente, subdiagnosticado. Mas existe. Esse meu paciente foi preso, borderline, ok? Rico, lindo, e foi preso. Porque deu defeito no amor. Tá bom? Então, voltando à história aqui com vocês. O esquema, então, ele faz a pessoa repetir situações, geralmente situações que ela viveu na infância, tá bem? Situações que ela viveu na infância e que não servem mais e são situações disfuncionais, compreenderam? Por isso que é um esquema desadaptativo. Ó, nem todo esquema possui o trauma como origem, ou um trauma como origem, mas todos são destrutivos e a maioria é causado por experiências nocivas repetidas regularmente durante a infância e a adolescência. Por exemplo, não precisa ter um trauma. A pessoa viu a outra matar a outra, uma pessoa viu o pai transando com a mãe, o pai batendo... Não precisa disso. Mas pequenas ações repetidas diariamente. Eu tinha alguém que morava perto da minha casa que todos os dias dizia para o filho, seu desgraçado, seu infeliz, para que você foi nascer? O filho com 4 anos de idade. Obviamente, eu chamei o conselho tutelar, isso deu um problema danado, né? Enfim, mas não ia... Aliás, é a obrigação de vocês, viu? Se perceberem uma criança sendo abusada de alguma maneira, é obrigação do cidadão chamar o conselho tutelar, sendo essa pessoa parente ou não, ok? E principalmente nossa obrigação, ok? Senão a gente afunda. Enfim, então, essa mulher, ela dizia todos os dias para esse menino, seu imbecil, seu idiota, seu incompetente, para que você foi nascer? Come, seu desgraçado. E essa mulher dizia e cuidava desse menino, quando ela saía com o menino para a rua, o menino era todo penteado, arrumado, cheiroso, andava com as melhores roupas. Por quê? Ela precisava provar para todos que ela cuidava bem dessa criança, que ela cuidava dele fisicamente. Mas emocionalmente essa criança era um trauma. E todos os dias ouvia essa mãe nociva dizer isso. Olha aqui, vou dizer para vocês que isso não tem classe social, acontece nas melhores famílias, nas famílias mais abastadas, tá bem? Não tem nada a ver com isso. Dinheiro não tem nada a ver com bom afeto, né? Enfim. Então, essa criança, ela foi sofrendo pequenos com muitas aspas, né? Pequenos traumas, porque todos os dias a mãe dizia para ele para que você foi nascido. Qual é a tendência dessa criança? Se formar um adulto o quê? Defectivo, né? Se sentindo desimportante. Uma pessoa que tem a famigerada, que eu não gosto nem de repetir, baixa autoestima, não é isso? Porque ele se sente desimportante. Desimportante também é um neologismo, né? Desimportante, ele sente que ele não é nada, que ele é um desgraçado. Então ele engendra essa palavra na vida dele e ele vai buscar ações, se ele se submete ao esquema, ele vai buscar ações que comprovem que ele é um desgraçado, que ele não deveria ter nascido. Isso vai ecoando na cabeça dele
até ele morrer. Se morrer adulto, se sobreviver a isso. Compreendem? Assim? Então, quando ele encontra alguém, uma mulher, né, que o chame de desgraçado, ele vai achar que isso é natural. Isso é normal, porque, afinal de contas, a pessoa mais importante para ele o chamava de desgraçado. Então, ele deve ser. Compreendem esse valor heurístico do esquema? Tem uma origem, tem um babado lá na infância, que funciona como uma pedra, né? Aquela analogia freudiana, né? Da psicanálise, que funciona como uma pedra para onde todos os significantes convergem. Imagina uma pedra numa rede, né? Funciona isso, esse fato funciona como uma pedra e a vida dele vai girar em torno disso. Compreenderam? Já viram, né? Que eu falo 2 horas aqui, eu falo, às vezes, eu dou esse curso em 3 dias, né? Quando eu viajo assim, imagina isso tudo em 3 dias. No último dia, no último curso que eu dei em Mato Grosso do Sul, eu fiquei com febre. No último dia, eu deitei assim, ó, quase morta, no cansaço. Ó, é isso. Bom, então, os efeitos de todas essas experiências nocivas que eu contei para vocês, juntas e relacionadas, se acumulam e levam ao surgimento de um esquema pleno, um esquema completo, né? Sabe? Esses indivíduos que ficam, eu sou deprimido, ou se tornam violentos por modelagem, né? Então, isso é muito comum. Ó, eu vou parar aqui para a gente, na semana que vem, falar sobre a origem dos esquemas. Foi tudo bem para vocês? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou deixar esses 13 minutos para vocês falarem, para a gente comentar coisas. Me diz aí, foi bom para vocês? Que legal, Sônia, que bom que vocês gostaram, você e Tânia. Que legal, que bom. Agora, alguma dúvida? Florinda, Suzana, tem alguma dúvida? É tudo novo para você? Você já atende, já? Todas vocês trabalham com clínica? Sim ou não? Ah, tá. Nenhuma dúvida. Tereza, coisa boa, hein, Tereza? Toda. Florinda também. Florinda também trabalha com clínica. Que legal. Suzana com treinamento. Tá. Mas vocês vão começar, para você, Suzana, por exemplo, você vai começar a identificar na sua vida mesmo, sabe? Você vai começar por aí, a identificar na sua vida, na vida dos teus parentes. É muito legal. Muito legal. Que bom, Sônia e Tânia. Muito bom isso. A gente começa na... Poxa, fico orgulhosa, viu, Sônia? Temos conhecimento da teoria do esquema? Pô, legal. Que legal, mas é maravilhoso. Vocês já viram que eu sou apaixonada? Assim, eu acho que é isso que dá o tempero na explicação, né? Eu sou absolutamente apaixonada porque eu vejo os resultados disso, né? A gente estava falando, eu morro de rir com a Thaís, que a Thaís disse assim para mim, Adriana, quando eu te conheci, eu falei, cara, essa mulher parece vendedora de polishop, cara, que ela fala desse tal de esquema como se fosse a panaceia. Não, não é. É porque eu tenho a prática clínica, eu já fui psicanalista, né? E vejo a diferença do quanto isso funciona na clínica. Né? Depois a Thaís percebeu isso, ela até contou na nossa última live, ela contou isso, né? Que funciona mesmo. Às vezes as pessoas chegam aqui no consultório dizendo assim, nossa, eu fiz 30 anos de psicanálise. Ah, pô, alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa está errada. 30 anos na terapia? Não pode. A terapia do esquema ela é bem rápida. É bem rápida, quer dizer, depende do paciente, né? Eu tive um paciente que eu precisei, por exemplo, levar 3 anos para dizer que ele era um arrogante. Mas depois que eu disse que eu tinha esquema de arrobo grandiosidade, que vocês vão conhecer, né? Porque eu tive que preparar o terreno, porque ele não poderia ouvir, ele era muito religioso, se sentia muito humilde. Aquilo ia derrubar com ele. Então, o que eu fui
trabalhando outras questões, para depois dizer que ele era um arrogante. E aí, quando eu disse, ele só ficou mais 2 semanas na terapia, eu dei alta, pronto, acabou. É muito legal, é muito legal, é muito legal. E a gente fica feliz, eu acordo assim, eu chego 10 horas da noite, eu estou atendendo desde cedo, chega 10 horas da noite, eu estou feliz, porque eu sei que o meu trabalho tem resultados, que é muito triste a gente ter trabalho sem resultado. A terapia do esquema dá resultado. E ainda mais, potencializando com a psicologia positiva, né, dona Sônia? E Thaís também fez o curso de psicologia positiva, né? Quando a gente potencializa com a positiva, tudo fica melhor. A gente já vai tratando o sujeito aqui, né? É bem legal. Então, gente, olha só, vou parar por aí para, na semana que vem, começar a dizer para vocês, como é que o esquema tem a origem, se origina, tá bem? Então, para a gente não ficar no meio do caminho, né, que eu ia começar agora no tópico novo, começo na próxima semana. Tá bem? Um beijo enorme para vocês.